ele começa a dizer, olha, essas partículas estão aqui, por que você não interage com elas? Ele começa a fazer nossa escola primária. E daí a gente se esquece disso, daí começa com o negócio de estatística, que é uma coisa também, uma pergunta. Mas acho que tem que primeiro entrar para a escola primária, desenvolver e daí tentar resolver outras perguntas que vêm, como são números que vêm. Então, assim, eu acho que, por exemplo, essa coisa da supersimetria, para mim, está muito... não vou nem para o DS2. Não, entendi. Eu vou pelo olho. Você tem partículas com diferentes spin lá, quem está tentando a invariância da luz. Você gosta de invariância da luz ou não? Se você gosta. Ela está tentando isso. E você agora tem que saber como essas partículas se interagem, se conectam, etc. As propriedades dela. Então, quer dizer, eu vejo muito assim, em física, você começa com uma folha de papel em branco. E você tem que ter uma coisa, né? E a coisa é a invariância da luz. É um princípio guia, né? Eu acho que depois a supersimetria... Agora, a estatística é uma coisa que choca a gente, isso é uma verdade. Não, mas isso aí eu acho mais uma consequência, né? Eu acho que o que é fundamental é você, vamos dizer assim, conseguir descobrir as representações e criar as interações. Eu acho que, por exemplo, se a gente for olhar o grupo de Poincaré, né? Ele tem as representações do grupo de Poincaré, elas são adaptadas para descrever, quer dizer, elas são, pelo menos as representações unitárias, né? Que são as representações de dimensão infinita, elas são as representações que a gente usa para descrever a partícula. Quando a gente vai descrever o campo, a gente já usa a simetria de Lorentz. Então a gente tem que conectar campo e partícula, e a gente tem Lorentz e tem Poincaré, um é subgrupo do outro. Então as representações não batem. Então eu acho que a própria relatividade, né, ela coloca, e a minha teoria quântica de campos, né, ela coloca a gente nesse dilema, nesse conflito. Né? Porque o campo vai estar associado à partícula. Então eu vou esquecer a noção de partícula, vou desmaterializar a partícula, vou representar ela como campo. Mas ela vai ser representada por... A partícula está no grupo de Poincaré, o campo está no grupo de Lorentz. Então, quando eu vou para o campo, eu começo a ter mais coisa. O campo não é único, eu não desmaterializo aquela partícula e crio um só campo. O campo está no grupo de Lorentz, então ele pode ter mais partícula do que aquela partícula que eu queria descrever. A partícula tem spin 1, beleza? A partícula tem spin 1, então eu sei qual é o spin dela, é 1. Mas quando eu desmaterializo essa partícula e transformo ela num campo quadro vetorial, aparece um spin 0. Por quê? Porque eu estou passando da representação de um grupo para a representação do subgrupo. Então eu estou restringindo a representação, então eu fico com mais coisa. E aí o meu problema é saber desvincular de uma partícula que é que eu quero descrever da partícula que veio de carona na hora que eu saio da partícula para o campo. E aí eu acho que as simetrias são importantes. A simetria de Gauge está aí, ela entra aí, a supersimetria também. É nessa dicotomia de campo e partícula, Lorentz e Poincaré. Então, se a gente tivesse uma maneira única de descrever que a cada partícula só existe um campo associado, eu não teria problema. O que acontece com o campo escalar, o campo espinorial. Eu saio da partícula de spin meio e chego no campo espinorial, que é puro spin meio. Mas quando eu saio da partícula de spin 1, eu infelizmente não chego no campo de puro spin 1, chego no campo de quadro vetorial, eu tenho spin 0. E aí você tem que ser obrigado a ver, quer dizer, não é que a simetria ela seja natural, mas ela te ajuda a compreender a relação entre campo e partícula. Eu acho que a supersimetria está nesse caminho. Parece que o conceito de massa aí é que é crucial. O conceito de massa que diferencia, digamos assim, um grupo do outro, né? A translação, a massa. É a massa, né? Esse novo operador de Casimiro, o PMI, o momento, exatamente. Decifrar o... Eu estou deixando aqui por hoje, né, a discussão dessa forma, e a gente pode amadurecer mais questões para a semana que vem, a gente voltar a discutir. Mas o que eu, assim, a motivação que me levou a pensar nesse curso de supersimetria, começando pela supergravidade, é que eu acho que é a maneira mais natural da gente encontrar a supersimetria. Não é um discurso muito construído, eu parto com simetria local, eu quero unificar, que aí eu começo a entrar com uma porção de coisa para motivar, eu quero introduzir uma simetria que unifica, aí eu vou para o teorema de Coulomb-Mandula, e aí eu preciso de geradores fermiônicos, e aí eu passo para uma álgebra graduada, é perfeito, esse discurso é perfeito.
feito, mas ele não é o mais natural. Eu acho que se, por exemplo, a gente sai daqui e a gente agora pega aquela estrutura que a gente derivou na aula passada, que é barrado no âmbito TI, e a gente agora coloca isso em confronto com o teorema de Coulomb-Mandula, a gente vê que a gente está furando imediatamente uma das hipóteses fundamentais, e aí a gente automaticamente vê que eu posso unificar a simetria espaço-temporal com simetria interna de uma maneira não trivial. Então eu acho que esse discurso, ele também já resolve o problema do teorema de Coulomb-Mandula desde o início. Então essa discussão da unificação das simetrias, ela fica mais natural. Eu acho que está tudo ali. Então eu estou fazendo isso para poder mostrar que a supersimetria pode não estar no LHC, mas isso significa que ela não está no LHC, mas está no espaço temporal. É isso que eu quero dizer.